Marius Hart sempre sentiu um chamado peculiar para o mar. Nascido e criado em uma cidade costeira, o oceano era mais do que apenas um pano de fundo para sua vida. Era uma entidade viva e respirante que sussurrava segredos no estrondo das ondas e no uivo das tempestades. Quando aceitou a posição de guardião do farol de Blacreacha, sentiu um senso de propósito diferente de tudo que já conhecera. A estrutura imponente ficava em um afloramento rochoso e irregular, isolado do continente, exceto por uma ponte estreita que parecia perpetuamente envolta em névoa. Durante anos, Marius cuidou do farol com diligência. Todas as noites, ele subia a escada em espiral para acender o farol, garantindo que sua luz constante cortasse a escuridão. Para ele, a tarefa era sagrada. Os marinheiros dependiam dessa luz, e ele se orgulhava de seu papel como seu guardião invisível. No entanto, havia uma regra tácita entre os guardiões de Blacreacha: nunca deixar a luz vacilar. A diretriz foi incutida nele durante seu treinamento, mas ninguém nunca explicou o porquê. As consequências, eles insinuaram, eram impensáveis. A primeira vez que Marius notou algo estranho, foi sutil. Um zumbido profundo e ressonante emanava da base do farol, audível apenas na calada da noite, quando o mundo estava parado. A princípio, ele descartou como gemido de máquinas antigas ou do mar agitado. Mas o som não era mecânico, nem natural. Tinha um ritmo, quase como um batimento cardíaco, constante e inflexível. Quando ele pressionou o ouvido nas paredes de pedra fria, ele jurou que podia senti-lo pulsando. Em uma noite tempestuosa, enquanto Marius preparava o farol para a noite, ele descobriu um artefato peculiar escondido em um compartimento sob a luz, um diário, encadernado em couro e desgastado pela idade. Suas páginas estavam cheias da caligrafia de aranha de seu antecessor, o capitão Elias Griaves. As entradas eram fragmentadas, desconexas e cada vez mais frenéticas. No início, eles detalharam rotinas mundanas, mas conforme Marius lia mais, o tom mudou. 12 de junho. O zumbido ficou mais alto. Não consigo dormir com o som dele. Parece vivo. 28 de junho. A luz não deve se apagar. Agora tenho certeza. O mar está observando. 4 de julho. Algo se move nas profundezas. Eu vi. Deus me ajude, eu vi. As mãos de Marius tremiam enquanto ele virava as páginas. A entrada final era um aviso assustador. Se a luz vacilar, a maldição do guardião nos reivindicará a todos. Uma rajada de vento sacudiu as janelas, e Marius fechou o diário com força. Seu desconforto aumentou conforme a tempestade se intensificava. Relâmpagos iluminaram as águas escuras, e por um breve momento, ele pensou ter visto algo enorme espreitando sob as ondas. Ele descartou isso como um truque de luz, mas o zumbido estava mais alto agora, reverberando pelo farol como um canto profano. Os dias se transformaram em semanas, e Marius não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado. O zumbido, antes intermitente, tornou-se uma presença constante. À noite, parecia sincronizar com seu batimento cardíaco, um ritmo enlouquecedor que o mantinha acordado. Ele começou a sonhar com o oceano, vasto e desconhecido, suas profundezas se contorcendo com sombras. Em seus sonhos, a luz do farol era um fio frágil segurando uma escuridão invasora. Uma noite, enquanto Marius subia as escadas para cuidar da luz, ele notou uma leve cintilação. O farol, que sempre havia brilhado firme e forte, diminuiu por uma fração de segundo antes de reacender. O pânico surgiu dentro dele. Ele verificou a maquinaria, cada engrenagem e engrenagem, mas não encontrou nada de errado. No entanto, a cintilação continuou, irregular e insidiosa. Desesperado por respostas, Marius revisitou o diário. Escondido entre as entradas enigmáticas estava um esboço grosseiro de um símbolo, uma série de círculos concêntricos com linhas irregulares irradiando para fora. Abaixo dele, Griaves havia rabiscado uma única palavra: barreira. A mente de Marius correu. A luz não era apenas um guia para navios, era um escudo, uma barreira contra o que quer que estivesse sob as ondas. Ele começou a ver o farol não como um santuário, mas como uma prisão, uma sentinela guardando um horror que o mundo nunca deveria conhecer. Naquela noite, enquanto a tempestade uivava lá fora, a oscilação piorou. O farol crepitou, lançando sombras erráticas que dançavam como espíritos malévolos. Marius trabalhou freneticamente para estabilizar a luz,
suas mãos tremendo enquanto ajustava os mecanismos. O zumbido ficou mais alto, um rugido ensurdecedor que parecia emanar da própria fundação do farol. E então a luz se apagou. A escuridão envolveu o farol e, por um momento, tudo ficou em silêncio. Então veio o som, um gemido baixo e gutural que parecia surgir das profundezas do oceano. A respiração de Marius ficou presa na garganta enquanto ele olhava pela janela. O mar estava vivo com movimento, agitando-se e espumando como se algo enorme estivesse se mexendo abaixo da superfície. Uma forma emergiu da água, impossivelmente grande e grotesca. Ela desafiava a compreensão, sua forma mudando e se contorcendo como se fosse feita de sombra e carne. Dezenas de olhos, brilhando com uma luz sobrenatural, fixaram-se no farol. Marius cambaleou para trás, sua mente lutando para processar a monstruosidade diante dele. Os avisos do diário ecoaram em sua mente. A maldição do guardião nos reivindicará a todos. Marius correu para reacender o farol, mas a máquina gemeu em protesto. As engrenagens se recusaram a girar, como se o próprio farol estivesse resistindo a ele. O desespero o consumiu enquanto ele procurava uma solução. Ele se lembrou do símbolo no diário e rapidamente o desenhou no chão com um pedaço de giz. Quando ele completou a linha final, o zumbido atingiu um crescendo, e o chão tremeu violentamente. A criatura lá fora soltou um rugido ensurdecedor, seus muitos olhos se estreitando em uníssono. O símbolo brilhou fracamente, e por um momento, Marius sentiu uma onda de esperança. Mas a luz permaneceu apagada, e a barreira estava falhando. A criatura começou a se mover em direção ao farol, sua forma maciça subindo mais alto a cada segundo que passava. Marius desceu às profundezas do farol, guiado por uma compulsão inexplicável. O zumbido era insuportável agora, ressoando em seus ossos. Na base do farol, ele descobriu uma porta escondida, sua superfície gravada com o mesmo símbolo do diário. Ela rangeu ao abrir, revelando uma escada estreita em espiral descendo para a escuridão. Ele desceu cautelosamente, sua lanterna lançando luz fraca nas paredes de pedra úmidas. O ar ficava mais frio a cada passo, e uma sensação opressiva de pavor se instalou sobre ele. No final da escada, ele entrou em uma câmara cavernosa. No centro, havia um pedestal antigo e intrincadamente esculpido. No topo dele, repousava um orbe de cristal, pulsando com um brilho fraco e assustador. Instintivamente, Marius estendeu a mão para tocar o orbe. No momento em que seus dedos roçaram sua superfície, visões inundaram sua mente. Ele viu a história do farol, seu propósito como um guardião contra os horrores das profundezas. Ele viu os sacrifícios feitos pelos guardiões anteriores, suas vidas consumidas pelo dever de manter a luz. E ele viu a criatura, um ser antigo de poder inimaginável, aprisionado, mas não derrotado. As visões terminaram tão abruptamente quanto começaram, deixando Marius sem fôlego e desorientado. Ele entendeu agora. A luz não era apenas uma barreira, era uma arma, uma corda que mantinha a criatura presa ao fundo do oceano. Sem ela, o mundo estava à mercê do abismo. Marius subiu a escada com determinação renovada. Ele tinha que reacender a luz, não importava o custo. Quando chegou à sala do farol, a criatura apareceu do lado de fora, seus muitos olhos brilhando com malícia. O farol tremeu sob seu ataque, as paredes rachando enquanto os tentáculos enormes da besta se enrolavam ao redor da estrutura. Com as mãos trêmulas, Marius ativou os mecanismos que havia consertado. O farol ganhou vida, sua luz cortando a escuridão. A criatura soltou um grito ensurdecedor, recuando diante da intensidade escaldante da luz. Marius observou o símbolo que ele havia desenhado brilhar intensamente, reforçando a barreira e levando a monstruosidade de volta às profundezas. Mas o esforço cobrou seu preço. O zumbido diminuiu, substituído por um silêncio profundo que pressionou fortemente os ouvidos de Marius. Ele caiu no chão, com suas forças esgotadas. As visões lhe mostraram a verdade. A luz exigia um sacrifício. Para manter a barreira intacta, a força vital do guardião foi lentamente consumida. Ao amanhecer, o farol permaneceu resoluto contra o mar sem fim. Marius, agora uma sombra de seu antigo eu, olhou para o horizonte. Ele entendeu seu propósito, seu fardo. A luz nunca deveria vacilar, pois era a única coisa entre o mundo e o abismo. E assim,
A maldição do guardião perdurou, um testamento silencioso dos horrores que espreitavam sob as ondas.